Os repórteres mostram como foi o dia de protestos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nas rodovias catarinenses. Eleições 2022, Tribunal Regional Eleitoral faz balanço do segundo turno da disputa em Santa Catarina. Receita Federal apreende mais de 40 quilos de cocaína no Porto de Navegantes, litoral norte do estado. Veja também, IBGE divulga o terceiro balanço do Censo Demográfico 2022. E ainda, no esporte, Avaí treina com foco em duelo decisivo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com o dia de manifestações, de protestos em Santa Catarina, movidos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que não aceitam o resultado da eleição no segundo turno, que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Nós vamos agora a um desses pontos, ao vivo, em Palhoça, aqui na região metropolitana da capital, para saber como é que está a situação de momento. E quem está por lá e tem as informações é o repórter Ronaldo Penido. Oi, Penido, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que nos assistem no Band Cidade. Neste momento, nós estamos no trecho, no quilômetro 215 da BR-101, em Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, onde o trecho da rodovia está interditado desde a noite de domingo. Neste momento, as duas pistas principais estão interditadas em ambos os sentidos e os motoristas que precisam acessar a região utilizam a via marginal aqui para poder acessar os bairros e também o município de Palhoça. Neste momento, temos 39 pontos de bloqueio em todo o estado, segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal no boletim divulgado agora há pouco. Inclusive, alguns destes pontos de bloqueio são na própria BR-101, em Garuva, em Joinville, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, Garopaba, Imbituba, Laguna, Tubarão, Içara, Maracajá e Santa Rosa do Sul. Também há trechos de rodovias federais interditados, como, por exemplo, a BR-116, a BR-280 e a BR-282. Então, repetindo a informação, são 39 pontos de bloqueio nas rodovias federais que cortam o estado de Santa Catarina. Lembrando que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, mais cedo, fizeram um buzinaço logo após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que falou pela primeira vez após a derrota nas eleições presidenciais deste domingo. Ele falou pela primeira vez, fez um pronunciamento e os apoiadores promoveram um buzinaço agora há pouco, no final da tarde. Também houve queima de fogos e eles continuam aqui acampados neste local, bloqueando o trecho da rodovia em Palhoça. É importante lembrar também que acontecem bloqueios em rodovias estaduais, as S6, aqui no estado de Santa Catarina. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Uma boa noite para você. Daqui a pouco a gente tem mais informações sobre como é que foi o dia nesse ponto aí em Palhoça. Ainda hoje você confere novas informações aqui no Band Cidade. Vamos em frente, olha, em Ituporanga, no Vale do Itajaí, também teve manifestação. Confira. Agricultores, comerciantes e demais moradores de Ituporanga iniciaram a manifestação ontem à tarde. Eles se concentram no acesso principal ao município, perto do portal, onde o tráfego foi bloqueado. A passagem só está sendo permitida para carros da saúde. Além da bandeira do Brasil nos veículos e maquinário, algumas mensagens deixam claro o descontentamento deles com o resultado da eleição. No município, Jair Bolsonaro teve quase 80% dos votos. Na madrugada desta terça-feira, saiu uma determinação da Justiça a pedido do governo catarinense para a liberação das rodovias estaduais. O documento autoriza que o poder público adote todas as medidas necessárias para resguardar a ordem no entorno dos bloqueios e a segurança das pessoas. Em caso de descumprimento, é prevista multa de R$10 mil para os manifestantes. E os protestos já têm provocado desabastecimento cada vez maior nos postos de combustíveis. No sul do estado, a falta de gasolina preocupa a população. O resultado das eleições e os bloqueios nas rodovias fizeram os motoristas correrem aos postos na região do Extremo Sul. E a ação
começa a refletir. Na verdade, a partir de que houve a notícia do bloqueio, nós também fomos pegos de surpresa, porque estamos com um caminhão lá no bloqueio e o povo começou a ir para os postos. Nossa rede, na verdade, né, nós temos 10 postos e hoje, nesse momento, nós só temos gasolina ainda em um posto. No restante, a gente tem alguns postos que tem etanol, o diesel ainda a gente tem em posto e tem um posto da rede que tem GNV, que o GNV aí é canalizado, né? Quem tem carro em GNV aí já fica um pouquinho mais tranquilo, né? Em Araranguá e Sombrio, vários postos já registram um movimento intenso, com imagens de pátios lotados e sem estoque reforçado para atender a demanda. O Sindicato dos Postos de Combustível se manifestou por meio de nota, pedindo para que a população abasteça apenas em caso de necessidade. E os protestos já provocam prejuízos milionários para a economia de Santa Catarina. Só para você ter uma ideia, são abatidos por dia aqui no estado 40 mil suínos. E cada dia parado nesse abate de suínos gera um prejuízo de 26 milhões e 800 mil reais para a economia de Santa Catarina. No caso das aves, são abatidos por dia 2 milhões e 300 mil aves. E aí o prejuízo com o dia parado, no caso desse tipo de abate, chega a 10 milhões de reais por dia parado. Pode haver, inclusive, racionamento de insumos, como ração para alimentar suínos e aves, além do gado bovino. A prioridade da Secretaria Estadual da Agricultura é garantir a alimentação animal. Também tem prejuízo na saúde. O diretor da Federação dos Hospitais do Estado, a FEOESC, falou hoje sobre esse assunto. Acompanhe. Nessa reunião foram apresentadas as nossas preocupações com a possibilidade do desabastecimento da rede hospitalar, seja nos medicamentos, seja nos materiais, ou seja nos produtos de lavanderia que são colocados nas lavanderias hospitalares instaladas em Santa Catarina. O governo do estado disponibilizou a estrutura policial para fazer a escolta dos caminhões de que eventualmente estejam retidos nas rodovias, para que possam, com isso, chegar no seu destino no tempo certo. Abordamos também a dificuldade de alguns pacientes que não estão conseguindo chegar nas suas clínicas e que essas pessoas também poderão procurar a Polícia Militar e a polícia vai fazer com que o transporte seja facilitado e o acesso dessas pessoas aos hospitais também seja permitido. Vamos ver agora aqui no Band Cidade mais informações sobre como foi o dia de protestos de auxiliares, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro aqui na região metropolitana da capital, em Palhoça, e também as medidas do gabinete de crise do governo do estado para administrar essa situação. Confira. O segundo dia de manifestação dos caminhoneiros foi bem intenso nas rodovias de Santa Catarina. No trecho da BR-101, em Palhoça, ocupado desde a noite de domingo, os manifestantes promoveram um buzinaço logo após o primeiro pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Nossa equipe tentou falar com os manifestantes, mas ninguém quis conversar com a imprensa. Durante o dia, o governo do estado conseguiu uma liminar, na qual autoriza a Polícia Militar Rodoviária a atuar na desobstrução das rodovias estaduais catarinenses. A Justiça também autorizou a aplicação de multas que podem chegar a R$10 mil para quem descumprir a decisão. O Poder Judiciário autorizou a aplicação de multas diárias em valores de R$10 mil para cada pessoa que estiver fazendo essa manifestação e obstruindo as rodovias. Então, as forças de segurança, a Polícia Militar ou a Polícia Rodoviária Federal, podem identificar essas pessoas e aplicar esse tipo de multa. Além disso, pode-se fazer o uso progressivo da força, legitimamente autorizado pelo Poder Judiciário, mas nós não queremos isso. Durante o dia, as polícias Militar e Rodoviária Federal atuaram para a desobstrução dos pontos de bloqueio nas rodovias em Santa Catarina. Um gabinete de crise formado pelas forças de segurança está atuando para pôr fim aos bloqueios, que podem prejudicar a economia catarinense. Em reunião nesta manhã, ficou decidido que a polícia pode intervir para o desbloqueio das vias.
nós já estamos agindo, né? Desde a madrugada, quando saiu a decisão judicial, nós já pela manhã orientamos todos os nossos policiais rodoviários para que se façam presentes nas barreiras de posse do documento, da ordem, no sentido de sensibilizar os manifestantes, de liberar os pontos. Então, esse trabalho está sendo feito desde a manhã, dentro da doutrina do uso progressivo da força. Na noite de segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o fim das manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Na decisão, ele autoriza a Polícia Rodoviária Federal a atuar para a liberação imediata das rodovias. E logo mais depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Os destaques de hoje chegam com a Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, daqui a pouco tem Jornal da Band. Aqui estão os destaques de hoje. Veja como foi o primeiro pronunciamento do presidente Bolsonaro depois do resultado das eleições. O ministro-chefe da Casa Civil falou o início dos trabalhos de transição. Seguem os bloqueios nas estradas pelo Brasil feitos por caminhoneiros. No Rio e em São Paulo, governos autorizam a PM a liberar as pistas. E ainda, começa a maior temporada dos cruzeiros dos últimos 10 anos. Isso e muito mais daqui a pouco, 7h20. A gente te espera. De volta com o Band Cidade para falar do prêmio Band Cidades Excelentes 2022. Chegou a hora de conhecer os finalistas por pilar e abrangência para a premiação, que é promovida pelo Grupo Bandeirantes e pelo Instituto Áquila. O resultado da fase estadual do prêmio Band Cidades Excelentes já foi divulgado. Vamos conhecer os nomes dos 3 municípios finalistas catarinenses das categorias geral e de cada um dos 6 pilares em cada uma das categorias populacionais que irão representar o Estado na fase nacional. No pilar Governança, Eficiência Fiscal e Transparência, os melhores desempenhos entre os municípios catarinenses menores que 30 mil habitantes são Balneário Pissarras, Iporã do Oeste e Palmitos. Entre 30 mil e 100 mil habitantes, Concórdia, Joaçaba e Videira. Acima de 100 mil habitantes, Chapecó, Jaraguá do Sul e São José. No pilar Educação, os 3 finalistas na categoria menor que 30 mil habitantes são Luzerna, Peritiba e São José do Cedro. Entre 30 mil e 100 mil habitantes, Barra Velha, Pomerode e Timbó. Acima de 100 mil habitantes, as cidades de Brusque, Criciúma e Jaraguá do Sul. Já no pilar Saúde e Bem-Estar, as cidades que mais pontuaram entre as menores que 30 mil habitantes foram Angelina, Anita Garibaldi e Peritiba. Entre 30 mil e 100 mil habitantes, as cidades de Pomerode, São Miguel do Oeste e Timbó. Acima de 100 mil habitantes, Blumenau, Chapecó e Florianópolis. Na próxima reportagem, vamos conhecer os outros finalistas. Todos estarão presentes na cerimônia oficial de certificação no dia 9 de novembro, para credenciá-los para o evento nacional, onde representarão o estado de Santa Catarina. Eleições 2022. O Tribunal Regional Eleitoral fez um balanço do segundo turno da disputa em Santa Catarina. Foi aqui do estado, inclusive, a primeira cidade do país a terminar a apuração. O município de Ibiana, região do Meio-Oeste, foi o primeiro a registrar 100% de apuração do Brasil durante o segundo turno, às 5h13 da tarde. Em Santa Catarina, a apuração das urnas foi finalizada às 21h15 do último domingo, prazo previsto pelo Tribunal Regional Eleitoral, que considerou o dia de votação tranquilo. É uma simbologia da nossa agilidade. Nós tivemos o município de Ponte Alta do Norte, que foi o primeiro a encerrar no primeiro turno, e agora, no segundo turno, o município de Ibiana, que fica no meio-oeste de Santa Catarina. Para nós é mais uma satisfação de demonstrar que temos, além da transparência, a agilidade. Durante a apuração, nesse segundo turno das eleições, mais de 37 denúncias foram registradas, 10 delas por boca de urna, considerado crime eleitoral. Das mais de 16 mil urnas eletrônicas aqui do estado, 170 delas tiveram que ser substituídas. E em apenas um local, no município de Salete, teve votação manual. A urna apresentou um problema, mas já tinha recebido 52 votos. A eleição seguiu em cédula e em papel. Recuperamos os dados que estavam na urna eletrônica, juntamos com aqueles de cédula em papel e tivemos o resultado naquela sessão eleitoral. O procedimento seguiu normalmente. No
município de Canoinhas, neste domingo, mais um número precisou ser decorado para as urnas, porque o município, além de votar para presidente e governador, também pôde eleger para o cargo de prefeito. A apuração foi acompanhada em tempo real pelo aplicativo QR TOT do Tribunal Regional, uma novidade na última eleição. As eleições acabaram no domingo, mas não é cedo para o TRE começar a se preparar para as próximas eleições, em 2024. Não é cedo porque assim que termina uma eleição, nós temos que começar a planejar a próxima. E tem uma característica na Justiça Eleitoral. O modelo da eleição seguinte é diferente da que acabamos de fazer. Então, a próxima é uma eleição municipal, nós vamos saltar de 952 candidatos nessa eleição para pouco mais de 18 mil na municipal, onde teremos cargo de prefeito e vereadores em disputa. A Receita Federal apreendeu 44 quilos de cocaína no porto de Navegantes, litoral norte do estado. O entorpecente seria enviado para a Europa. A droga estava escondida em um contêiner com carne congelada. O carregamento da droga estava a caminho do porto de Las Palmas, na Espanha. A Receita Federal conseguiu localizar os tabletes de cocaína que estavam dentro do compartimento onde fica o motor do contêiner. Essa foi a 5ª apreensão de cocaína feita pela Receita Federal só neste ano nos portos de Itajaí e Navegantes. Ao todo, mais de 1,5 toneladas de cocaína foi apreendida pela Receita. Agora o assunto é o tempo. E olha só, em pleno mês de novembro, Santa Catarina teve o registro de chuva congelada e de neve. Em Urubici, as imagens mostram a ocorrência da chuva congelada e neve no topo da serra, no Morro da Igreja. O registro ocorreu às 8h30 da manhã. Em São Joaquim, houve o registro de chuva congelada por volta das 6h50 da manhã. Segundo a Epagricirã, as ocorrências de neve e chuva congelada podem ser consideradas históricas, pois não há registro destes fenômenos no banco de dados da instituição. E o frio intenso e atípico para essa época do ano vai continuar nesta quarta-feira. Os detalhes você confere agora na previsão do tempo. A quarta-feira vai ser de sol entre nuvens em Santa Catarina. A circulação marítima pode provocar chuva fraca e isolada, especialmente na madrugada, início da manhã e à noite, no litoral e no Vale do Itajaí. As temperaturas vão estar baixas, com mínimas de até 4 graus negativos nas áreas mais altas do Planalto Sul. Em Florianópolis, mínima de 10 e máxima de 20 graus. Em Blumenau, variação entre 8 e 12. Em Urupema, mínima de 4 graus negativos e máxima de 14. E em Chapecó, mínima de 4 e máxima de 17 graus. 7h10, passadinha no portal tvbv.com.br, acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Destaque principal para os protestos, reflexos deles, setor aéreo alerta sobre falta de combustíveis. Tem também aqui, comboio da Ferrari, equipe de Fórmula 1, fica preso em bloqueio, isso lá em São Paulo. Destaque também para a segurança, também protestos. Santa Catarina vai fazer resgate de passageiros presos em ônibus nos bloqueios. Tem também o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro sobre o resultado das eleições. E também aqui, comerciantes e agricultores fecharam a rodovia em Ituporanga. E o Ministério Público do Estado analisa uma forma de amparar consumidores superendividados. Essas e outras informações você encontra em tvbv.com.br. Acesse e fique muito bem informado. Estamos de volta com o Band Cidade. O IBGE divulgou hoje o 3º balanço do Censo Demográfico 2022. De acordo com o IBGE, foram recenseadas mais de 136 milhões de pessoas em cerca de 47 milhões e 700 mil domicílios do país. A população recenseada corresponde a 63,77% da população estimada do país. Até o dia 31 de outubro, 48,3% dos recenseados eram homens e 51,7% eram mulheres. O estado mais adiantado é o Piauí, com 86,08% da população já recenseada, seguido por Sergipe e Rio Grande do Norte. Santa Catarina tem, até o dia 31 de outubro, 64,75% da população recenseada. É o 11º estado no ranking do recenseamento. Em todo o país, 2,33% dos domicílios se recusaram a responder. O IBGE não descarta entrar com ordens de acesso para que os recenseadores possam entrar em condomínios.
Agora o assunto é o futebol. O Avaí segue na preparação para encarar o Bragantino amanhã pela 35ª rodada da Série A. O time precisa vencer para acabar com o jejum e seguir na luta contra o rebaixamento. É o destaque do esporte de hoje. A situação complicada que vive o Avaí na Série A aumentou ainda mais após a derrota na última rodada para o Cuiabá, lá na Arena Pantanal. E o revés da última rodada fez aumentar o risco de rebaixamento do time havaiano. Agora, aparece com 98,8% de risco de queda. Fez também aumentar o jejum de vitórias. São 7 derrotas seguidas. O último triunfo foi em setembro, há quase 2 meses atrás, contra o Atlético Mineiro, aqui na Ressacada, ainda pela 27ª rodada do Brasileirão. Matematicamente, a permanência ainda é possível, ainda mais que na abertura da 35ª rodada, o Fluminense venceu o Ceará por 1-0, resultado que interessa muito a torcida havaiana, porque o Vozão não somou pontos e permaneceu ali, abrindo a zona de rebaixamento. O Avaí continua a 6 pontos do Cuiabá, o primeiro fora do Z4. E se o Leão quer se aproximar do Dourado, precisa vencer na rodada. O foco nosso é a vitória, principalmente aqui dentro de casa, a gente vai com força máxima aí pra cima deles. O adversário é o Bragantino, que está na 14ª posição. Ainda briga pela permanência, mas vive uma situação bem mais confortável na Série A. Porém, o confronto é na Ressacada, às 7 horas da noite, nesta quarta-feira, onde o Leão mais somou pontos e vai contar com o apoio do torcedor para voltar a vencer no Brasileirão e manter vivo o sonho da permanência. Em Laurentino, no Alto Vale do Itajaí, começou a produção da maior atração da 14ª Festa Estadual do Queijo. O trabalho por lá está acelerado para preparar o maior queijo maturado do mundo. Esse caminhão aí traz a principal matéria-prima da produção do astro da Festa do Queijo. Dos produtores, direto aqui para a fábrica dos Laticínios Souza, chega o leite. O Alexandre é o queijeiro responsável pela produção do queijo gigante pela primeira vez. Ele vai ter a ajuda de um profissional contratado especificamente para supervisionar o processo, que começa justamente com essa chegada do leite. Como podem ver, o leite já está sendo descarregado. Aí, assim, foi feitas as análises ali para ver se está tudo conforme. Esse é o fim do processo externo e início da parte da produção propriamente dita. E a produção do queijo gigante acontece toda aqui nessa sala. Primeiro, o leite chega e é colocado naquela primeira máquina onde acontece a pasteurização. Na sequência, ele é transferido para essa outra máquina, a Queijomatic, onde acontece a mistura de todos os ingredientes para formar a massa. Feito esse processo, vai então para uma pré-prensa, de onde sai depois direto aqui para esta forma oficial, que é onde ele fica maturando até o dia de ser desenformado para ser usado na festa. A forma, aliás, tem história. Desde a primeira festa do queijo, ela é feita pela mesma empresa, com participação direta do seu Manuel. Começou em 1990, fazer um queijinho de 500 quilos, mais ou menos, uma forminha de madeira. Começou em 500, chegou lá em 1.200 e alguma coisa, eu acho. Então, e a Torneria Souza sempre participou, todos os anos que foi feito o queijo, de ajudar a industrializar o queijo. A festa acontece só na segunda metade de novembro. Esse tempo, de hoje até lá, é o tempo necessário para a maturação do queijo. E no final disso tudo, uma grande quantidade de leite se torna um queijo realmente gigante. São 11 mil litros de leite, aproximadamente, e o queijo vai ter em torno de 1.000 quilos. O grande personagem da festa do queijo, da 14ª Festa do Queijo, é o nosso queijo gigante. Podemos dizer que é o início já da festa. E claro, quem for para a Festa do Queijo vai poder saborear o resultado final de todo esse trabalho feito a muitas mãos. Às 17 horas do dia 20, no domingo, será feito um corte desse queijo gigante que será distribuído para todos os presentes.
E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens da edição de hoje estão no nosso portal tvbv.com.br. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações do estado você confere amanhã, meio-dia, no Jogo Aberto SC, meio-dia e 20 no SC Acontece. Um forte abraço para você, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.